Olá, pessoal. Professor Marcos Vinícius, resolução de questões. E aí a gente está aí fazendo uma revisão, né, do ENAD, pessoal que vai fazer ENAD 2022. Aí questões aí com a resolução para vocês poderem estudar, darem uma olhada aí, né, e poder fazer simulados também, como os nossos alunos aí da Faculdade RSA estão fazendo, né, simulados. A gente vai, então, a mais duas questões, ok? Questão 15 e a questão 16. Lembrando que os vídeos anteriores têm aí, da questão 9 até a questão 14, vários vídeos aí que você vai poder estar acessando no nosso canal, tá? Quero pedir aí para você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você poder estar recebendo aí quando novos vídeos forem ao ar e compartilha para a gente poder atingir aí, né? Temos uma meta aí para atingir 1.000 inscritos no nosso canal, ok? Vamos à questão 15, ENAD 2012. Bom, aqui está falando de balanço orçamentário, entidade pública, né? Então a gente já está aqui sabendo que a questão vai estar tratando de contabilidade pública, né? Não é a nossa área, né, de especialidade, mas dentro da contabilidade, os princípios, né, a essência da contabilidade permeia a contabilidade pública também, tá? E aí, nessa questão, está dizendo o comando, com base nessas informações, o superávit do orçamento dessa entidade pública nesse exercício é de... Então, aqui nós temos uma questão de afirmação ou afirmativa incompleta, ou afirmação incompleta, e a gente vai só completar dizendo qual é o valor deste superávit. E aí, pessoal, a ideia de superávit é resultado, né? Déficit, superávit são resultados. Superávit é um resultado positivo, né, que assemelha-se a lucro, e déficit é um resultado negativo que assemelha-se a prejuízo, ok? E aí, para você conseguir obter o superávit, ou déficit, ou lucro, ou prejuízo, ou seja, para se obter o resultado, nós vamos confrontar quem? As receitas e as despesas, ok? E aí, nesse balanço orçamentário dessa entidade pública estão essas informações. E aí é com base nessas informações, e tão somente nessas informações, que a gente vai dar o resultado, ok? Então, pessoal, aí eu tenho 4 informações. A primeira é que o orçamento aprovado para o exercício foi de 5 milhões, né? Então, eu tenho 5 milhões para gastar. Esse é o valor do orçamento. No 2, tem dizendo assim, receitas orçamentárias arrecadadas no exercício, 4 milhões e 800 mil. Opa, dos 5 milhões orçados, foram arrecadados 4 milhões e 800 mil. No 3, está falando que as despesas empenhadas do exercício é 4 milhões e 500 mil. E no 4, que as despesas liquidadas e pagas no exercício é 4 milhões e 200 mil. Opa, nós temos então aí mais 2 informações que estão relacionadas às despesas. E aí, pessoal, a gente, em contabilidade pública, né, as despesas elas são empenhadas para serem, né, liquidadas, para serem pagas. E na informação que nós temos é que os empenhos, tudo aquilo que foi alocado como despesa empenhada, né, que já quando ela está empenhada, é porque ela vai ter a saída, correto? Então, eu tenho 4 milhões e 500 mil de despesas. Tá? E a outra informação é que dessas empenhadas foram liquidadas e pagas apenas 4 milhões e 200 mil. E aí, como que eu vou fazer o confronto das receitas e despesas? Aí é importante observar que o confronto das receitas e despesas do orçamento público respeita o princípio contábil da competência. E aí você conhece o princípio contábil da competência, né? Que as receitas são contabilizadas no seu período competente, independentemente delas terem sido recebidas. E as despesas são contabilizadas no período competente, independentemente delas terem sido pagas. Correto? Correto. E aí, com relação às receitas, pessoal, nós temos apenas uma informação do que aconteceu com essas receitas, é que elas foram arrecadadas apenas 4 milhões e 800 mil. Poderia ter uma outra informação aí,
sobre recursos, né? Não há informações sobre recursos a receber ou créditos financeiros, né, que poderiam ser recebidos no exercício futuro, e ele seria contabilizado, né? Porém, não há essa informação. Então, o que nós temos de receitas é 4.800.000. Aí você pode dizer assim, mas o orçamento era de 5 milhões? Era de 5 milhões, só que orçamento, ele é um planejamento, né? Então, você pode ter um orçamento aprovado de 5 milhões, mas não necessariamente vai usar, né, esses 5 milhões. Tá? Então, a questão da receita aí, né, que foi arrecadada, ela tinha uma previsão de se arrecadar 5 milhões e uma previsão para se gastar estes 5 milhões. Tá? Mas eram previsões. Ok, pessoal? Orçamento é previsão. Então, para as receitas, nós só temos a informação de 4.800.000. Então, no nosso confronto, a gente vai colocar as receitas efetivas, né, arrecadadas. Então, nós temos aí, ó, mais receitas orçamentárias arrecadadas, 4.800.000. Tá? E as despesas seriam apenas 4.200.000? Aí não pode. Por que não pode? Porque eu tenho uma informação de despesas empenhadas de 4.500.000. E no princípio da competência, não importa se elas foram todas pagas no período. O que importa é se elas existiram no período. E quando se empenha despesas, essas despesas passam a existir. São 4.500.000. Então, 4.800.000 menos as despesas empenhadas de 4.500.000, eu tenho, então, um superávit. Por que superávit? Porque as receitas estão maiores do que as despesas. E o valor é R$300.000. Vamos marcar a letra C. Certinho aí? Então, veja que é interessante, né? É uma questão de contabilidade pública, mas que tem muito a ver com o raciocínio do princípio da competência. Alternativa C. Vamos à questão 16? Ainda nesse vídeo, vamos responder a questão 16. Pessoal, a questão 16, quando a gente vê, né, a questão, e a gente vê aqui, ó, alternativas, tá vendo aqui, ó, afirmações 1, 2, 3, aí o texto já está falando da NBC PA 02, independência, e aí PA é profissionais de auditoria, né? Então, essa norma brasileira de contabilidade diz respeito aos profissionais de auditoria, e aí ela é uma afirmação, é uma questão, né? Daquelas 5 questões de ENAD que a gente tem passado para vocês, ela se classifica como a questão da múltipla, de resposta múltipla, correto? Ou seja, eu tenho mais de uma resposta correta. E aí as minhas alternativas são aquelas lá, né? Estão corretas a 1 e 2, ou a 1, 2 e 3, a 3, 4, 5, né? Essas são as alternativas. Então, pessoal, a gente já destacou aqui do que se trata, qual é o conteúdo, né? E aí vamos para desempenhar as nossas habilidades. O que são as habilidades? Os conhecimentos adquiridos em auditoria. A disciplina de auditoria contábil, é uma disciplina do curso de ciências contábeis, é trabalhado, né, sobre todas as questões de auditoria. Na RSA, atualmente, o nosso professor Wilton, né, está trabalhando aí a auditoria. Então, nós temos aí afirmações. Vamos ver se tem mais informações, né? Falando sobre a independência. O que é a independência? A independência do auditor, né? O quanto ele é independente, da auditoria independente, certo? Bom, aí vamos, então, tratar cada uma dessas afirmativas. A primeira diz: ameaça de interesse próprio ocorre quando a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria poderia auferir benefícios de interesse financeiro na entidade auditada ou outro conflito de interesse próprio com essa entidade auditada, né? E aqui, ó, está falando da NBC, do texto da NBC PA 02, que já tem ela é de 2002, né, mas já tem uma de 2010, aqui condenado em 2012 foi feito, já tinha também revogado essa NBC, e a NBC de 2010, né,
manteve, né, todos esses textos aqui. Então, vamos só ver o comando da questão novamente. Considerando que a independência pode ser afetada por ameaças de interesse próprio, autorrevisão, defesa de interesse de entidade auditada, familiaridade e intimidação, avalie as afirmações abaixo. Então, ó, ameaça de interesse próprio ocorre quando? Quando a entidade ou um membro dela pode oferir benefícios de interesse financeiro, correto, na entidade auditada. O que mais de ameaça de interesse próprio? Ou um outro conflito de interesse próprio com essa entidade auditada. Então, pessoal, essa alternativa aí está correta, essa afirmação está correta. Vamos à segunda. Ameaça de intimidação, agora sobre a ameaça de intimidação, ocorre quando o membro da equipe de auditoria encontra obstáculos para agir objetivamente e com ceticismo profissional devido às ameaças reais ou percebidas por parte de administradores, diretores ou empregados da entidade auditada. Muito bem, isso aqui é ameaça de intimidação. Tá? O auditor é intimidado, né, quando ele vai encontrando esses obstáculos, né, que os administradores, os diretores vão colocando, impedindo ele de fazer o seu trabalho. E ameaça de familiaridade? Vamos ver aqui, então. A ameaça de familiaridade, na afirmação 3, diz que ocorre quando, em virtude de relacionamento estreito com uma entidade auditada, com administradores, com diretores ou com empregados, a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria passa a se identificar demasiadamente com os interesses da entidade auditada. Então, ó, quando há esse conflito de interesse, né, propriamente dito, e aí a familiaridade se dá por essa identificação demasiada do interesse do auditor com o interesse da entidade, né? E aí, então, acontece essa ameaça de familiaridade. A afirmação também correta. Vai falar sobre intimidação? Vai. Olha, de autorrevisão também, né? Vamos lá. O item 4 diz: ameaça de autorrevisão ocorre quando o resultado do trabalho anterior precisa ser reanalisado ao serem obtidas conclusões sobre o trabalho de auditoria, ou quando o membro da equipe de auditoria era anteriormente administrador, diretor da entidade auditada, está vendo aí, ó? Ou era empregado cujo cargo lhe permitia exercer influência direta e relevante sobre o objeto do trabalho de auditoria. Então, pessoal, essa ameaça de autorrevisão, ela vai ocorrer quando, né, o trabalho anterior vai precisar ser revisado. Por que ele vai precisar ser revisado? Porque vai se encontrar a informação de que um membro da equipe anterior, o próprio auditor anterior, ele era, né, administrador, né? Então, ele pode ser reanalisado se essa equipe que está auditando tenha pessoas que já foram administradores ou diretores anteriormente, ou era empregado que exercia influência direta ou relevante sobre o objeto do trabalho da auditoria. Então, correto também. Pessoal, está tudo de acordo com a NBC PA02. Tá? A quinta, vamos ver se está de acordo? Ameaça de defesa de interesses da entidade auditada. Ameaça de defesa de interesses da entidade auditada ocorre quando a entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria defende ou parece defender a posição ou a opinião da entidade auditada, podendo comprometer ou darem a impressão de comprometer a objetividade. Pode ser o caso da entidade de auditoria ou membro da equipe de auditoria que subordina seu julgamento ao da entidade auditada. Então, quando se percebe, né, que há uma defesa, né, da posição da entidade, quando há algum membro da equipe de auditoria sendo subordinado ao julgamento à entidade, né? Então, há aí uma ameaça de defesa de interesse da entidade. Então, está de acordo com a norma, tá certo? E aí todos os itens estão corretos, e aí quem estudou a norma, quem conhece a norma de auditoria, NBC, PA, a norma brasileira de contabilidade, profissionais de auditoria independente, vai encontrar essas afirmações, né, desses tipos de ameaça. Então, aí, nas alternativas, é correto que se afirma em letra E. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Mais duas questões. Bons estudos e até a próxima.